Ilustres senhoras vereadoras, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúde de forma especial a mesa diretora, que irá me assessorar neste trabalho. Solicito ao primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos edis. Vereadores não presentes até o momento, só o vereador. Então, segundo o vereador Eugênio Bezerra, todos, com a chegada do vereador Alvinho, todos presentes. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Prezados colegas, hoje estamos iniciando mais uma etapa dos nossos trabalhos nesta casa, desta feita, relativos ao primeiro período da quarta sessão da legislatura 2009-2012. Temos a indeclinável obrigação de zelarmos pela postura parlamentar, vez que o que ocorre nas reuniões desta Câmara é amplamente difundido ao vivo para o universo, via internet, e pela Rádio Asa Branca local. Razão de mantermos o espírito cívico e cordial. Devo esclarecer que estamos em época aplicabilidade científica, com o advento da tecnologia, com um avanço significativo, altamente eficientes. Compartilhando, pois, deste relevante desenvolvimento, ressalvemos introduzir nesta casa pequenas adaptações evolutivas em prol do nosso ouroso ofício. Assim, clamamos aos nobres edis para continuarmos no clima democrático, de pleno respeito
e de total harmonia, característica deste legislativo. Muito obrigado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente externo. Bom dia a todos e a todas. Edital número 003/2012, divulgação da data da prova objetiva, Secretaria Municipal de Saúde, o município de Salgueiro, Estado de Pernambuco, mediante as condições estipuladas no edital número 001/2012, torna público o local e horário da prova objetiva que será realizado com os candidatos inscritos na seleção simplificada para contrato temporário em ação de controle e combate à dengue do município nos seguintes termos. Artigo 1. A prova objetiva realizar-se-á na data de 26 de 2 de 2012, no período da manhã, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizado na rua Agamenon Magalhães, 815, bairro Nossa Senhora das Graças, para todos os candidatos inscritos. Parágrafo 1º. O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 8 horas e fechado às 8h45, observando o horário local. Parágrafo 2º. Aplicação da prova objetiva terá início às 9 horas e o término às 12, observando o horário local. Artigo 2º. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova objetiva. O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, documento oficial de identificação com foto, o comprovante de inscrição. Artigo 3º. Este edital entra em vigor em data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Salgueiro, 14 de fevereiro de 2012. Maria Gorete Coelho e Tomás de Aquino R. de Oliveira, secretário de Administração e secretário de Saúde. Muito obrigado. Não havendo oradores inscritos, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69 e seguinte do Regimento Interno. Ordem do dia, deliberações. Colheu o parecer das comissões de Saúde e Assistência Social do projeto de lei número 26/2011, origem do Poder Executivo, emenda, institui o Código Municipal de Saúde. A pedido do vereador Gualberto Muniz, os pareceres orais do projeto de lei. Os pareceres da Comissão de Justiça e Seleção de Leis. Favorável, Fátima Carvalho e Edinaldo Barros. Finanças e Orçamentos. Só foi assinado pelo vereador Severino Araújo.
o nobre vereador Alvinho Patriota está chegando para a nossa reunião, ele como é relator da Comissão de Saúde. Então vamos aguardar um pouco, nobre Gualberto Muniz, a chegada do vereador Alvinho Patriota. Apresenta e encaminha as comissões de Justiça e Ação de Leis, Obras e Serviço Público. Projeto de Lei número 03/2012, origem do Poder Executivo. Emenda. Altera a Lei Municipal número 1733/2009, relativo à nova delimitação do perímetro urbano das sedes dos distritos. Apresento e encaminho as comissões técnicas permanentes de Justiça e Ação de Lei, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 03/2011, origem do Poder Legislativo, reajuste e os vencimentos dos servidores comissionados efetivos e inativos do Poder Legislativo e das outras providências. Pediu parecer oral. A pedido do vereador Gualberto Muniz, os pareceres orais desse projeto de lei. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Os pareceres favoráveis. Comissão de Justiça e Ação de Lei. Presidente Maria de Fátima. Favorável. Relator Edinaldo Barros. Favorável. Membro Gualberto Muniz. Parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Severino Araújo. Sou de parecer favorável. Relator Raimunda Barros. Parecer favorável. Membro Paulo Afonso. Favorável. Apreciação dos pareceres. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão? Em votação? Primeiro turno. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Ação de Leis, Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 01/2012, origem do Poder Legislativo. Emenda. Revisa o subsídio dos vereadores do município de Salgueiro, do estado de Pernambuco, para o exercício 2012 e das outras providências. Solicito que tome os pareceres orais das comissões. A pedido da vereadora Fátima Carvalho, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Os pareceres orais. Comissão de Justiça e Ação de Lei, Presidenta Maria de Fátima. Senhor presidente, por favor, eu gostaria de saber qual o encaminhamento. O senhor já passou O projeto de resolução número 01/2012. Não, é só por uma questão que talvez eu tenha tenha olhado aqui outras coisas e estava vendo uma sequência. O que eu observei é que na pasta da gente não tem, na minha pelo menos, e também não sei se Vossa Excelência já entregou uma cópia dos projetos de lei, porque é humanamente impossível, pelo menos a vereadora Maria de Fátima, ela pode dar o parecer. Agora, eu particularmente, não tenho uma cópia para pelo menos ler o projeto. Eu estou encaminhando as comissões, nobre vereadora. A pedido do vereador Gualberto Muniz, os pareceres orais. É isso que ela solicitou, o parecer oral. Como é que eu sou relatora aqui, Maria de Fátima, uma cópia. Sem ter o projeto? Comissão de Finanças, ou Justiça e Ação de Lei, Presidente Maria de Fátima. Senhor presidente, tem uma questão de ordem também, por favor. O nobre vereador chegou. Obrigado. Uma questão de ordem também. Eu acho que a nobre vereadora Raimunda Barros, com todo o respeito às demais pessoas encarregadas pelos trabalhos dessa casa, ela está coberta de razão. Porque eu passei ontem aqui, a manhã toda nesta casa. Mas foi a manhã toda. Trabalhando. Quero inclusive agradecer às pessoas que fazem esta casa, o senhor presidente, com quem eu conversei a princípio, e depois as pessoas que me atenderam. Se colocaram à disposição e nos forneceram tudo o que nós precisamos. Mas não houve a entrega a este vereador do material que tem para votar. Então eu me acho, senhor presidente, impossibilitado de dar qualquer voto, e eu peço a Vossa Excelência que suspenda a reunião por alguns minutos, me passe o material que eu vou dar os meus pareceres. Porque não é possível que a gente trabalhe. Vossa Excelência disse aí que foi para as comissões É porque... E é verdade, Vossa Excelência tem razão.
Vossa Excelência tem razão. Lá no ritual, lá no regimento, está dizendo que, recebida a matéria, dar-se-á vista ao vereador pelo prazo de 5 dias para que ele apresente as emendas. Então, aqui nesta casa, pelo amor de Deus, vai continuar dessa forma. Chega os projetos e no mesmo momento a gente tem que votar. Doutor, um minuto. Obrigado. Eu até, o Nemédio procurou para mim e eu disse, não, pode deixar que eu converso com o Alvino, entendeu? Não há problema. Eu só quero é que as matérias fiquem... Nobre vereador Alvino Patriota, esse projeto de lei do Poder Executivo, o do Código da Saúde, como o senhor é relator, ele entrou na pauta hoje e eu pedi que aguardasse enquanto o senhor chegava, certo? Esse Código da Saúde, eu quero dizer a Vossa Excelência e aos demais vereadores que tenham juízo. Esse do Código da Saúde é um projeto que vai demorar nesta casa, no mínimo uns 6 meses, 1 ano. A gente não pode, a toque de caixa, votar um projeto, não, vereador Edinaldo Barros, que tem mais de 600 dispositivos. Esse projeto muda completamente a vida das pessoas. É isso que eu estou dizendo ao senhor, então, que ele está em pauta, mas eu estava aguardando a chegada do senhor para poder discutir esse projeto, que eu sei que o senhor tem interesse de colocar emenda nesses projetos. Então, o projeto que entrou aqui em votação, nobre vereador, foi os 10% dos comissionados efetivos e inativos. Ele já foi para as comissões, já foi votado em primeiro turno. Então, nós estamos em discussão. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de votar no projeto, porque não veio a matéria. Senhor presidente, eu gostaria só de dizer a você, nobre vereador, eu não estou questionando. Eu encaminhei as comissões, eu não botei o projeto em votação. Agora, o nobre vereador Gualberto Muniz pediu os pareceres orais, então foi dados os pareceres orais. Ok, mas veja bem, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, para polemizar. Ao contrário, estou aqui para... Agora, vejamos o seguinte. Se o regimento diz que, recebido o projeto, a comissão encaminhará cópia aos edis para que estes, no prazo de 5 dias úteis, apresentem suas emendas, querendo, etc. Então, o que é que eu queria neste momento? Aqui não vou fazer carnaval. O que é que eu queria? Eu queria propor, como até já disse ao novo vereador Eugênio pelo telefone, eu queria propor pelo menos 20%, porque 10% é pouco. For 14% o salário mínimo. E se nós tivermos um percentual abaixo de 14%, 14 e pouco por cento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirando um pouquinho de quem já ganha tão pouco. Mas tudo bem. Nobre vereador, obrigado. A prefeitura ele deu 7% aos comissionados e secretários, os comissionados da prefeitura. Então eu achei justo aumentar mais 3%, ficamos em 10%. Mas quem foi recebido os 14% foi a autarquia e o salário mínimo, mas os comissionados lá só foi 7%. Ok, eu fico satisfeito e peço permissão, peço desculpa aos senhores, à nova vereadora, quer dizer que tudo tranquilo. Agora, só quero uma coisa, pedir aos novos vereadores que este projeto da saúde, nós vamos fazer audiências públicas em todo o município. Portanto, em Umã, estou ali cumprimentar o nosso companheiro Sávio, em todo o município nós vamos fazer fazer audiências públicas. Quanto ao resto, eu concordo com o senhor com a audiência pública sobre esse projeto do Código de Saúde. Eu gostaria só de me colocar para que o povo tome conhecimento. Isso é uma questão de foro íntimo, isso é uma questão de responsabilidade. A única coisa que eu estou questionando, que até no começo disseram, não, aqui a questão não é de brigar, não vamos brigar hoje, não é brigar, é uma questão de responsabilidade. Então, o que eu estou solicitando é a cópia dos projetos para que eu, pelo menos, leia para poder dar parecer. Em segundo lugar, esse daqui da resolução número 1/2012, cuja ementa é: revisa os subsídios dos vereadores do município de Salgueiro, Estado de Pernambuco, para o exercício 2012 e dá outras providências. Eu não passei por um processo de conversa para entender questão o que de era nobre que vereador. estava... Por favor, eu estou encaminhando ele às comissões. Exatamente. Não, mas eu quero... Para ser analisado. Eu estou entendendo. Nós temos o parecer do Tribunal de Contas. Senhor presidente, por favor, eu gostaria que o senhor me permitisse eu expor os meus motivos. Então, na hora da discussão, a senhora vai discutir o projeto, mas ainda eu estou apresentando as comissões. Veja só, Vossa Excelência encaminhou as comissões. Estou encaminhando as comissões. Encaminhou.
No momento que Vossa Excelência encaminhou as comissões, foi pedido pela vereadora Maria de Fátima o parecer oral das comissões. O que eu questionei é porque, como é que eu sou relatora de uma comissão e eu não tenho nem a cópia do projeto. Então, não estou questionando nada. Para a senhora ter a cópia do projeto, novo vereador, a senhora Não, faça que nem o novo vereador Alvinho Patriota pediu para suspender a reunião por 10 minutos. Não, mas eu estou encaminhando para as comissões. Depois das comissões é que eu entrego a cópia do projeto, novo vereador. Vossa Excelência, Novo vereador Alvinho, vamos senhor... suspender a reunião por 10 minutos para nós analisar o projeto. A senhora discute já quando chegar na hora da discussão. Muito obrigado. Temos um intervalo. Projeto de lei. Projeto de resolução número 01/2012, origem do Poder Legislativo, que revisa o subsídio de vereadores do município de Salgueiro, do estado de Pernambuco, no exercício 2012 e das outras providências. Senhor presidente, considerando que as emendas aos projetos, elas acontecem antes dos pareceres, eu gostaria de fazer uma exposição para os nobres edis e, após essa explanação e após cada vereador, vereadora se pronunciar querendo, aí a gente, de comum acordo, faria as emendas que a gente entende pertinentes nesse momento. Vossa Excelência pode me conceder a palavra, então, para isso? Pode, novo vereador. Agradeço a Vossa Excelência poder falar daqui, da bancada, e fazer uma retrospectiva a respeito do assunto da seguinte forma. Quando nós estávamos na presidência da Casa Legislativa em 2008, fixamos, através de uma lei, os subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, para o exercício, digo melhor, para a legislatura 2009, 2012. 2012. No artigo 2º, diz que a remuneração acima citada prevalecerá para a legislatura 2009-2012. Isso é a lei 1686, que Vossa Excelência estão com ela em mãos. Podendo ser revista na forma da legislação vigente. Então, nós deixamos aqui claro que a qualquer momento podia ser revista esse subsídio, essa remuneração. O que é que diz a legislação vigente hoje? É que o subsídio do vereador, da vereadora, do parlamentar do município, não poderá ultrapassar 40% do subsídio dos deputados e deputadas estaduais. Tem de prevalecer também que não pode ultrapassar o limite relativo à despesa do município, salvo engano, de 5%. Significa dizer, dando um exemplo claro, não a Vossas Excelências que sabem mais do que este que vos fala, mas para que fique claro que nós não estamos aqui fazendo nada que não seja de acordo com os ditames da lei. Suponhamos que o vereador possa ter um subsídio ou uma remuneração mensal de R$5.000 bruto. Mas se esses R$5.000 multiplicado pelo número de vereadores ultrapassar, juntamente com outras despesas de pessoal, se ultrapassar o limite da arrecadação do município, consequentemente ele não será de 5, será de 4.800, 4.700, ou seja, será o limite, obedecerá o limite. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores,
é o seguinte: há pouco tempo atrás, Vossa Excelência propôs aqui um projeto de lei para que nós pudéssemos fazer essa atualização. E eu, ali dentro, pedi, aliás, disse que não era preciso nem projeto de lei, nem nada, porque já tinha nessa lei 1686/2008, o artigo 2º anteriormente citado. Mas vejo que, para Vossa Excelência fazer a atualização desses subsídios, dessa remuneração, de fato não precisa lei nem projeto de resolução, porque tem a lei que dá essa fixação, que é a lei federal, que diz que o IGPM é X, Fundação Getúlio Vargas é X, ou seja, todo mês tem uma lei que fixa o percentual que pode ser dado aumento. De forma que, se Vossa Excelência optar em fazer a correção desses 3 anos e pouco, Vossa Excelência basta pegar os índices oficiais e aplicar no contra-cheque de cada um. Porém, para que Vossa Excelência faça de forma diferente, obedecendo o que a gente acabou de citar, ou seja, obedecendo a arrecadação do município e obedecendo o índice do deputado estadual, aí sim, aí precisa de ter uma proposição. E neste momento, eu digo a Vossa Excelência que, de acordo com a Constituição Federal, a emenda 19 à Constituição Federal, terá de ser através de projeto de lei realmente. Então, a primeira emenda que nós sugerimos aqui é que apenas mudemos ao ter projeto de resolução, que passe a ser projeto de lei do Poder Legislativo. Essa seria a primeira emenda. Considerando que Vossa Excelência, aqui no artigo 2º do projeto, estabeleceu que fica fixado o valor de 1/30 dos subsídios do vereador para cada reunião extraordinária por vereador, quando convocada na forma da lei orgânica do município e regimento interno da casa, não podendo o recebimento de todas destas reuniões no mês ultrapassar o valor do subsídio mensal fixado na presente resolução, na presente lei, eu gostaria de propor a Vossa Excelência o seguinte: quando Vossa Excelência diz assim, fica fixado, significa dizer que começa hoje. Então, nós pegamos aqui a lei que está nas mãos de Vossas Excelências, número 1462, 2004, que diz lá no artigo 2º, a parcela indenizatória prevista no artigo 57 da Constituição Federal, em caso de convocação da sessão legislativa extraordinária pelo presidente da Casa, pelo chefe do Poder Executivo, ou por 2/3 dos vereadores, fica fixado no valor correspondente a 1/3 do subsídio, ou seja, já está lá naquela lei. Então, o que é que nós faríamos? A emenda seria no sentido de que a convocação feita de acordo com o regimento interno da casa, sem alterar, porque aqui está dizendo pelo presidente, e lá o regimento interno diz que não é o presidente, e sim é pelo Poder Executivo e ou pela maioria dos vereadores da casa, que faz a autoconvocação. Então, nós propunhamos, senhor presidente, que ficasse, como Vossa Excelência diz, 1/3, como está dizendo aqui, só que nós faríamos outra redação. A convocação, a verba indenizatória prevista na nossa lei
1462, ela continuará sendo, ou seja, a gente não matar este artigo. Porque se a gente matar este artigo, conforme diz aqui no final, que revogam-se as disposições em contrário, aí a gente mataria. Significa dizer que nós iríamos anistiar o direito, caçar o direito de quaisquer vereador ou vereadora optar por uma ação. Essa é a segunda alteração que nós fazemos. Não modificar e sim permanecer conforme estabelece a nossa lei orgânica e o regimento. Outra, o artigo 3º do projeto que Vossa Excelência apresenta, ele trata, não é o artigo 3º, o artigo, pronto, o inciso 1 do artigo 1º, ele trata da representação de 50% para o presidente da casa. Nós aqui, primeiro, segundo secretário, trabalham, não tem remuneração, trabalham praticamente igual a todos nós. Vossa Excelência está mantendo. Então, nós gostaríamos de dizer que fica mantido, não precisava este inciso, porque a lei já estabelece. Aliás, Vossa Excelência já está recebendo. Ou mantê-lo de acordo, mantém, permanecerá em vigor, tá? E por fim, o artigo 5º eu não vejo necessidade de Vossa Excelência está colocando que o não comparecimento do vereador nas reuniões extraordinárias será descontado o valor do total das sessões extraordinárias que ele caberia pela reunião. Eu entendo que ele não compareceu, ele não tem direito. Eu entendo que não precisava esse artigo. Se ele não comparece à reunião extraordinária, não tem não conversar mais, não tem direito. Com essas considerações, eu quero dizer a Vossa Excelências que não é justo que tenhamos o direito e não o usufruamos. Agora, cada vereador e cada vereadora que efetivamente se entender, agora permita-me colocar isso. Eu quero dizer que cada vereador se coloca como bem entender, isso é óbvio, mas eu já digo de logo, caso eu não queira, eu não tenho o direito de atrapalhar os outros. Eu voto e na hora de receber o meu crédito, aí eu opto a forma que eu bem entender. O que eu não posso é aqui chegar, me colocar perante Vossas Excelências, contrários às coisas que Vossas Excelências trazem, quando elas são legais. Muito obrigado. A pedido da nova vereadora Fátima Carvalho, as comissões orais. As comissões, nós vamos colocar as emendas do novo vereador Alvinho Patriota. Então, os pareceres das comissões com emenda. Presidenta Maria de Fátima. Sou favorável com as emendas. O relator Edinaldo Barros. Favorável às emendas. Membro Gualberto Muniz. Parecer favorável. Com as emendas, né? Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Severino Araújo. Sou de parecer favorável com as emendas. A relatora Raimunda Barros. Diante das considerações que a gente ouviu, eu sou contrário a isso aí, porque não me veio a cópia do Tribunal de Contas e eu sou contrário a esta resolução, até segunda ordem. O membro Paulo Afonso. Favorável com as emendas. Apreciação dos pareceres. Quem estiver de acordo, permanecer sentado. Quem discordar, levante. Aprovada a apreciação dos pareceres. Unanimidade. Em discussão, projeto de lei. Eu quero parabenizar aqui as pessoas
das comissões quando teve o entendimento positivo e também parabenizar quem teve o entendimento negativo, porque esta casa, composta por 10 vereadores e cada um em seu pensamento que tenha o discernimento que bem entender. Nós não podemos aqui, como disse o vereador Alvinho, se eu não sou a favor, mas também que não atrapalhe. E o entendimento, ele é absolutamente considerado por todos nós, assim como convier. Quero parabenizar o vereador Alvinho, dentro do seu entendimento jurídico e o que expôs, trazendo a nós um fortalecimento nesta casa, de entender que o nosso trabalho, ele, dentro da sua viabilização, é conotativo e dá a entender aos salgueirenses que nós não fazemos nada aqui obscuramente. Nós temos aqui uma demanda esta que é concebida pela sociedade salgueirense. E os nossos trabalhos, até hoje, graças a Deus, foi trabalhos integrados com a vontade do povo. Então, temos nós, como representante legal, os nossos direitos, e esses direitos não podem ser cerceados por nós mesmos. E uma coisa, temos que ter a coragem de fazer o nosso papel e justificar. Por quê, como e para quê. Então, eu finalizo as minhas palavras parabenizando, as pessoas que têm entendimento este que não há prejuízo nesta casa. Muito obrigado. Projeto de resolução número 02/2012, ordem do Poder Executivo, com as emendas do vereador Alvinho Patriota, em discussão, em votação. Quem estiver de acordo. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Como já foi dito, e isso é legal, nem tudo que é legal é legítimo. Porém, como se diz, aqui a gente não está para fazer nada contra os princípios da legalidade. Porém, o que foi discutido aqui, eu sei que as chacotas poderão surgir em relação a meu respeito, quanto a minha colocação contrária ao referido projeto de lei ou projeto de resolução, que aí, segundo o vereador Alvinho Patriota, ele substituiu, e o termo projeto de lei ou projeto de resolução como projeto de lei, que já era do nosso entendimento, no parco conhecimento que eu tenho de vivência, a gente já tomou conhecimento que seria um projeto de lei. A segunda questão é porque nós vimos aqui e tivemos a satisfação de participar de uma reunião, cuja reunião nos foi bem clara que a gente, no caso específico da Câmara de Vereadores de Salgueiro, dentre outras, a gente não deveria, de poder se pode, agora não deveria fazer um projeto de resolução reajustando o salário do vereador na legislatura até a legislatura de 2012. O entendimento, segundo a lei, a Constituição Federal, é que nós, vereadores dessa legislatura, deveríamos fazer a colocação, criar a lei dos vereadores, ou do salário, do subsídio do vereador para as legislaturas subsequentes. Então, até agora, era o entendimento que a gente tinha. Eu espero que, com isso aí, não façam carnaval em relação ao meu comportamento, porque o meu comportamento é o que minha consciência
acusa. E eu pedi, logicamente, que o presidente, eu pedi o parecer que veio do Tribunal de Contas em relação a este projeto de lei, que inclusive tem algumas colocações aqui, onde no artigo 4º, eu não sei se o nobre vereador viu, é por isso que eu gosto de ler, onde tem as sessões do plenário redundarão para os vereadores a um desconto equivalente individualmente a 1/30 do seu subsídio mensal e que só serão consideradas justificadas mediante solicitação escrita e deve ser deliberada da mesa diretora. Eu acho que, deliberada pela mesa diretora, eu acho que se um vereador justifica a sua ausência, deve justificar por escrito. Eu acho, até para dar uma cobertura. Agora, ser deliberada, como é que a gente sabe que vai ser deliberado ou não, se houve realmente uma necessidade? Aí tem ressalvado as faltas decorrentes de caso fortuito. Eu acredito que nenhum vereador vai dizer que faltou a uma reunião sem ser por essas causas de decorrência de caso fortuito, força maior e doença devidamente comprovada. Então, qual seria o outro caso? Propositadamente, eu acredito que eu não acredito que a pessoa, que os vereadores se colocariam numa situação dessa. Então, eu acredito que nessa situação eu também já me colocaria contra. Como fui contra a todo o projeto. E justifico. Não é porque eu queira ser contra as coisas que acontecem na Câmara de Vereadores, mas é porque, até o presente momento, eu não recebi para ler o parecer que o Tribunal de Contas passou a esta Câmara, dizendo que poderia ser. E por que eu digo ao povo de Salgueiro que sou contra? É porque eu sou vítima de devolução de recursos feito por outros presidentes anteriormente. Que a gente até pensava que o presidente era quem seria responsável por isso. Mas nós sabemos que a gente também vai ter que ressarcir ao patrimônio, ou ao erário público, o que a gente receber a mais. Se nós recebêssemos a mais, pudéssemos colocar, como foi sugerido antes, pelo vereador Alvinho Patriota, pudéssemos colocar numa conta, e quando o Tribunal de Contas entendesse que não era um direito nosso, e a gente pudesse devolver daquele jeito, seria ótimo. Porém, quando vem as dívidas, ela vem com juro, vem com as correções, que nem eu não sei se é porque eu não entendo muito de direito tributário, então vem uma conta exorbitante. E eu tenho medo, o medo que eu tenho é de, se por acaso, um dia a gente tiver que devolver esse dinheiro, eu não ter a condição de assim proceder e ficar na questão de ficha suja ou coisa parecida. Não é isso, é porque eu não quero dever a governo. Porque quando a gente deve a um Eurico da vida, a gente chega e negocia. E a algum comerciante de Salgueiro. E a gente sabe que dever ao poder público é uma situação altamente delicada. E mesmo eu ganhando pouco como vereadora, que muitas vezes a gente acha, para mim eu estou feliz que está dando para eu fazer aquilo que eu me propus a fazer como vereadora. Então, me desculpem, nobres vereadores, eu não quero ser antipática com nenhum, mas desde o começo que eu disse a vocês, até porque até hoje eu estou pagando R$32 mil pelo imposto de renda, que eu tenho 2 netos, que meus filhos estavam desempregados, como o pai de um ainda está desempregado, o menino vive, os meninos 2 vivem às minhas custas, e até hoje eu estou devolvendo R$32 mil, que na época eu poderia
ter comprado uma casa ou algum outro patrimônio para mim. Então, estou devendo isso até abril de 2013. Está com muito tempo que eu estou devendo. Então, muitas vezes a gente fica nessa harmonia falsa, que muitas vezes se deixa transparecer na rua, quando na realidade, por debaixo do pano, muita coisa pode acontecer. E isso eu não quero dizer que está havendo alguma coisa, alguma situação complicada, ou então alguma coisa que o povo não possa saber. Porém, eu lembro que em 2001, 2002, aqui nesta casa, houve uma denúncia de que eu tinha colocado meus netos, quando na realidade eles vivem às minhas custas e moram comigo. Então, eu ainda não tinha recebido, e foi exatamente denúncia de alguns vereadores que se diziam também ser meus amigos. Mas eu não quero amigo que encubra coisa errada de maneira nenhuma. Se eu devo, eu pago. E isso eu estou fazendo pagando o que eu não tinha recebido na época, como é que se diz, a guarda de meus netos que realmente vivem comigo. Então, gente, eu quero que vocês entendam, eu sei que eu já recebi muita indireta hoje e vou continuar recebendo, mas isso daí não abate o meu caráter, a minha moral. Então, está justificado e a qualquer momento, quem vier, qualquer rádio, televisão que vier, eu vou justificar que fui contra e sou contra exatamente por isso. Não é nada de se espantar, porque todo mundo sabia qual era meu pensamento desde o início. É o medo que eu tenho de dever ao poder público. Muito obrigada. Em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por a maioria. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos. Eu tenho que convido para a próxima reunião, que se realizará no dia 16 de fevereiro, próxima quinta-feira, amanhã, e declaro encerrada sob as bênçãos de Deus a nossa sessão. Amém.